Eberhard é mestre em panificação há mais de 20 anos, realizando trabalhos em desenvolvimento de novos produtos, padronização de receitas, aprimoramento de processos e treinamentos em diversos países, como na Espanha, Estados Unidos, Itália, Canadá, México, Equador, Chile, Colômbia e Venezuela. Com a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores. Márcia Neto, muito obrigado pelo convite. Márcio Rodrigues, obrigado por ele. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Eberhard Rose, como a Kathleen explicou. Atualmente eu sou diretor de exportações da empresa Bacaldrin. Há 30 anos eu viajo para esse mundo trabalhando como padeiro, ajudando e solucionando produtos. A gente acaba vendo muitas inovações e participando também dessa evolução que é o mercado de panificação hoje. Bom, começando, como dizia Steve Jobs, a internet mudou a nossa vida, né? Com ela, o nosso mundo ficou pequeno e a cada dia que passa, estamos mais próximos um do outro também, e o mundo também movimenta muito rápido. A gente pode ver esses avanços tecnológicos mais visuais e mais à flor da nossa pele na tecnologia dos celulares, né? Quem se lembra, há 10 anos atrás, o que era o que é hoje, ou há 5 anos. A cada ano tem uma mudança nova. Televisores, a parte de serviços, né? Os bancos, as ofertas que tem hoje. Já não existe mais a necessidade de ir ao banco mais, né? Hoje tudo está a um clique de distância. O setor de panificação... Obrigado. Perfeito. O setor de panificação gozou por muitos anos de uma certa estabilidade, né? Hoje é inevitável que nós continuemos fazendo aquilo que nós fazíamos há 20 anos atrás. Quem tiver essa mentalidade hoje vai morrer de fome. Essa tecnologia também alcançou a panificação, né? Nós temos trabalhos em parceria com a Universidade Técnica de Munique, onde está sendo desenvolvido impressoras para produzir pão. Basicamente, é como uma impressora que hoje 3D que produz qualquer parte de plástico ou até, né, ossos, né, ou peças de reposições para o corpo humano, hoje já está quase perto de produzir o pão na sua casa. Praticamente com um clique no celular, você pode acionar a sua impressora e produzir o pão fresco na sua casa, né? Ainda não se conseguiu fazer os recheios, mas o pãozinho de sal e o pão normal, sim, é possível, com crocância, sabor, aparência, olor, todas as características de um pão fresco. Para vocês verem como esse avanço da tecnologia está chegando, né? E é cada vez mais rápido. Né, as compras online estão cada vez mais fortes, né? O setor de restaurante ou gastronomia já sentiu esse efeito já mais na pele, no dia a dia, né? E, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito na Europa, em especial, digamos, na Áustria, 75% dos pães consumidos vêm do autosserviço, não é mais da padaria. Não é que a padaria ficou ruim e nem existe padeiro mais, mas a indústria viu essa mudança e se adequou a essa mudança de tecnologia mais rápido do que as padarias, né? Na Alemanha o caso é 65% dos pães consumidos vem do autosserviço dos supermercados, dos postos de gasolina. O posto de gasolina é o maior vendedor de pão da Alemanha, para vocês terem uma ideia. Quem imaginaria isso? Porque é o único que está aberto 24 horas, sábado, domingo, tem pão fresco a cada meia hora. Coisa que uma padaria hoje já não faz mais, né? A média na Europa, em volta de 65% a 70%. Mas não que as padarias nos outros países, com exceção da Áustria, sejam melhor, mas os supermercados ainda acordaram tarde para essa mudança. O pão do supermercado é mais fresco, mais gostoso
e tem mais variedades do que hoje. Vocês no Brasil, hoje eu observo também que a solução de pão saudável e inovação vem da indústria, vem do pão de forma na gôndola do supermercado. Quem busca saúde vai no supermercado e não na padaria. A padaria tem a credibilidade. Sabemos quem está produzindo o pão, né? Você tem essa credibilidade dentro da padaria, mas infelizmente a inovação não está vindo da padaria, senão da indústria. E essa indústria está crescendo cada vez mais rápido e também o Brasil também não vai ser poupado dela com esse acesso à globalização que a gente tem. Né? Opa, acho que eu perdi o meu. Aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês o impacto dessas novas tecnologias no setor de panificação. Né, o primeiro tópico é a tecnologia de frios, sobre ingredientes inovadores e soluções de produtos. As pessoas com acesso às redes sociais ou à internet acabaram mudando os hábitos delas, os hábitos de consumo, os hábitos de vivência. As famílias são formadas cada vez mais tarde. As famílias cada vez mais têm menos membros. O Brasil foi um dos países, por muitos anos, que era um país mais jovem do mundo. Uma faixa etária de uma média de idade de 25 anos. Hoje nós estamos muito próximo à velha Europa, porque justamente as famílias se formam mais tarde, temos menos filhos e consequência dessa globalização. Né? Na tecnologia de frios, né, dividimos também em congelado cru, fermentado congelado, pré-assado e a fermentação lenta, que é o slow dough. Na parte de congelado cru, que é um método muito usado no Brasil, mas já foi abandonado na Europa e em todos os outros países, na maioria, aqui ainda é muito utilizado. Tem uma vantagem muito grande para quem produz, que é a estandarização, processo rápido, processo fácil de fazer, mas muito desvantajoso para o cliente, que tem que descongelar o pão e aí acontece a maioria dos erros todos. Foi o início da indústria na Europa e Norte América, ainda muito utilizado no Brasil, mas fora daqui eu desconheço algum lugar que trabalhe com isso. Fermentado congelado, muito utilizado em massas laminadas e pães até 100 gramas, por exemplo. O croissant, eu chutaria... Obrigado. Eu arriscaria dizer que o croissant, 99,9% dos croissants disponíveis no mundo vem desse processo congelado fermentado. A praticidade dele é enorme, porque a moça, a atendente de um posto de gasolina, de um ponto de serviço, de uma padaria, ela retira o produto congelado do congelador e do congelador direto ao forno. Em 15 minutos você tem um croissant fresco de melhor qualidade do que feito à mão e por qualquer francês. Nos pães ela é pouco usada, porque ela necessita de uma cadeia interrupta fria. Se você quebra essa cadeia por 10 minutos que seja, você perde o produto. No pré-assado, nós temos duas divisões, que é o pré-assado congelado e o pré-assado atmosfera modificada. É o método mais usado no mundo hoje. O pré-assado congelado é basicamente a cozição, o assamento do pão até os 80%, ou até atingir os 72 graus internos, e o congelamento imediato desse produto. Esse produto tem uma validade de 12, 15 meses e pode ser enviado para qualquer parte do mundo. Né? Muito utilizado principalmente em pães rústicos e muito apreciado nas redes de autosserviço, supermercados que não disponibilizam de tanto espaço para cozer o pão. A grande vantagem desse produto é que esse produto também é a perda de produto, né, de desperdício, que é um produto que você tira do congelador a 80%, leva ao forno, em 5, 6 minutos você tem um pão fresco. Então, mesmo que a cliente chegue no balcão e não tenha pão, você ainda pode falar, você me dá 5 minutos, 10 minutos que dá uma volta em uma outra gôndola, que a hora que você voltar tem um pão fresco. A grande desvantagem é que você vai transportar um pouco mais de volume, comparado com o congelado cru.
Congelado cru, você tem uma massa mais densa, o transporte é mais econômico e eficaz. O congelado, pré-assado congelado, ele tem mais volume, mas é um conceito que é o mais utilizado hoje por 90% das indústrias, é esse processo. Permite uma padronização do produto. O cliente, ou digamos, a pessoa que vai assar o produto, ela não precisa de nenhuma experiência em panificação, é basicamente tirar o pão do congelador, colocar no forno, que seja uma baguete, uma ciabatta, um croissant, um pão italiano. Os fornos de 3 assadeiras, 4 assadeiras extremamente compactos, já vem com os programas, com a foto do produto que tem que ser assado. Você aperta lá em 5, 7 minutos, você tem um pão fresco. Se eu trouxesse um produto que está congelado há 8 meses da indústria, pré-assado, e assar ele, e um produto que foi recém-forneado, dificilmente vocês falariam qual é qual, de tão avançada que essa tecnologia já está. Ops. Está faltando uma página que é o pré-assado atmosfera modificada. Está crescendo muito na Europa, que é o pré-assado que não é congelado. O pré-assado ele é embalado, 3 pães, 5 pães, 6 pães, e na atmosfera modificada, e esse pão é oferecido nas gôndolas do supermercado. É um pão que você leva para casa, tem uma validade de quase 2 meses, e se tiver uma visita num domingo, que você acordar de manhã cedo, chuvoso, não quer ir na padaria ou do supermercado, é um pão que você coloca no forno e novamente em 5 minutos você tem um pão fresco crocante. Muito comum. As embalagens estão cada dia menores também, que com uma família que seja de 3 ou 4 pessoas, nós temos 4 individuais, né? Indivíduos com sabores e necessidades diferentes. Né? O filho quer um croissant com chocolate, a mulher quer um pão fitness e o marido quer às vezes um pão italiano. Isso proporciona com esses pães pré-assados na atmosfera modificada, você também dividir essas necessidades dentro da família para cada pessoa. Esse aqui é um gráfico de uma indústria de pré-assado na Europa, uma das líderes na Europa, não de longe a maior do mundo, mas para vocês verem o desenvolvimento do pão pré-assado congelado. É a única coisa que eles fazem para um pré-assado congelado. O faturamento deles em 2017 foi 600 milhões de euros. Né? Esse 75% do pão consumido na Áustria, que vem do autosservício, vem dessas indústrias, por exemplo, que estão crescendo rapidamente. Em 1965, em Viena, existiam 180 padarias. Hoje, tem 13. De 1965 até hoje, a população aumentou, o consumo de pão aumentou também e as padarias diminuíram. Não? A indústria cresceu muito. E a indústria está crescendo aqui também no Brasil. Aqui está o pré-assado atmosfera modificada. Aqui são, por exemplo, as embalagens. Essas de cima são embalagens de 3 a 6 pães. Essas embalagens aqui, muito populares na Europa, as de baixo, são pães em lata. É uma lata assim, nos dois extremos é metal e o meio é um rolinho. Digamos que aquela parte de papelão do papel higiênico, mais ou menos parecido com aquilo. Esse pãozinho você mantém na geladeira por meses. Quando você quiser consumir ele, você pega a latinha e bate na quina da mesa, ela abre e sai os pãezinhos lá de dentro, refrigerado. Hoje na Europa, toda criança sabe fazer um pãozinho desse aí, sabe como é que funciona. Antes de saber andar, eles já sabem quebrar os pãozinhos, de tão popular que esses pães são. Tem de croissant, os pães, doces, massas de pizza e assim por diante. Um outro método muito comum na Europa é a slow dough. Está crescendo muito agora também, com as padarias artesanais e a necessidade da indústria a produzir um pão artesanal tão bom quanto a padaria que a pai, a mãe e o filho fazem os pães. Né? Que são processos que antigamente no Brasil, qualquer padaria se fazia muito. Né?
São massas, pés de massa, massas madres, ou aquela massa ficava fermentando por várias horas e depois você assava. O sabor do pão, que é uma busca também do consumidor por sabores, vem dessa fermentação prolongada. Ou a gente prolonga a fermentação, ou com acréscimo de massas madres, por exemplo, né? Essas massas fermentadas, por exemplo, o sovado, aqui no Minas Gerais, o sovado é bem comum, né? O sovado é uma fermentação lenta. Você faz o pão, tira aquelas imbiras, forma o sovado e ele fica geralmente debaixo do forno 3, 4 horas até levar ao cozimento, né? Isso que torna o pão gostoso, é esse tempo de fermentação dele. Como a indústria faz isso? A indústria faz isso em blocos, caixas de plástico de 60 por 40, milhares delas, obviamente, vão preenchendo aquelas bacias com as massas, e aquelas massas passam por uma fermentação longa de 15 horas, 20 horas. Na Europa é muito comum ainda padarias com filiais, né? As padarias que têm 30, 40 filiais trabalham muito nesse método, onde a central de produção produz as massas, não os pães mais, e essas massas são enviadas às suas filiais, e lá elas são simplesmente tiradas da bacia, recortadas e levadas ao forno, que nesse processo de pães rústicos, né, com a baguete e a ciabatta, por exemplo. Ingredientes inovadores. Com a internet, com o acesso à informação que nós temos, nós estamos buscando cada dia mais a individualidade. Cada pessoa tem uma necessidade diferente de alimentação, seja por parte de esporte ou por parte de dietas, né? Dietas sem glúten, dietas de baixo índice glicêmico. A alimentação já não é uma preocupação eminente do ser humano, mas o valor agregado que aquela alimentação vai trazer para mim. Já não é tão importante se o produto me satisfaz, mas além de me satisfazer, o que esse produto, além de me satisfazer, o que ele me traz. Ele vai baixar o meu colesterol, vai fazer eu emagrecer, vai aportar fibras, isso é muito importante. E hoje, com a tecnologia de ingredientes e a acessibilidade que a gente tem em conseguir esses ingredientes, o consumidor está cada dia mais buscando ingredientes diferentes. Um deles, por exemplo, a espelta, o trigo sarraceno, está cada dia mais famoso, grãos antigos, né? O kamut, einkorn, emmer e assim por diante. Com esses ingredientes, esses são alguns exemplos de produtos que a gente pode estar produzindo como inovação, que é o que o consumidor está esperando, né? Em cima, à esquerda, nós temos um pão de açafrão da terra, cúrcuma. À direita, um pão de arônia. Arônia é uma fruta que nasce no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, extremamente rica em antioxidantes. Além dessa cor muito sexy que ela tem. A parte esquerda é um pão de granola, aquela granola que a gente come com leite, né? É um formato de pão, que é outra mudança de hábito do consumidor também. Cada dia menos nós estamos comendo em casa. O tempo é a coisa mais valiosa que nós temos hoje em dia, né? Então as alimentações estão cada dia se tornando mais móveis, seja dentro do carro, seja na sala de espera, seja indo de um lugar a outro, né? E essa alimentação ela tem que ser reduzida, extremamente, né, saudável e caber entre 2 dedos, né? E vem essa, por exemplo, essa é uma empresa que lançou esse pão de granola para substituir aquela cereal que você comeria em casa, que hoje muito pouca gente tem esse tempo para fazer isso, né? De novo, um pão de cúrcuma, ao meio um pão de sábia, vem também nessa busca de sabores, e ômega 3, né? Ele tem a linhaça negra, linhaça dourada, ele é temperado com semente de manjericão. Extremamente gostoso. À direita é o Cornspitz, pão alto em fibras, e o interessante dele é o índice glicêmico. A legislação de cada país é um pouco diferente, mas na Colômbia, por exemplo, eles são permitidos de chamar ele de pão para diabético. O índice glicêmico dele é de 34. Uma fruta comparada com o abacaxi ou
ou a manga, são 130, 150 o índice glicêmico, principalmente para pessoas que fazem esse tipo de dieta ou diabéticos. Já existem essas opções. Soluções de produto. Hoje, a faixa etária minha, nós estamos acostumados a comer um pão que tenha crocância, que esfarele um pouco. O meu filho já não come esse pão mais. Ele cresceu comendo pão do McDonald's. Para ele, o pão hoje tem que ser macio e tem que ter uma vida útil muito grande, né? A alimentação dele basicamente não é em casa, é ou no trem, ou no metrô, ou dentro do carro. Então são essas soluções, os horários de almoço cada vez mais reduzidos, né? Então vem essas soluções de inovações que as padarias estão oferecendo também, ou os pontos de venda. Bom, aqui no Brasil é bem difundido, né? Na Europa é uma novidade ainda esse snack ou esse lanche, né? Entre almoço que está substituindo a alimentação. Soluções de produtos também, visualmente, né? Como a gente comunica hoje, nós somos sobrecarregados de informações e de produtos também. Então são alguns exemplos de como você transmitir, como tornar esse produto atrativo para as pessoas visualmente também, né? O do meio cor-de-rosa é um pão da mulher. Ele leva o ácido fólico, cálcio, magnésio, ferro, né? Pão de carvão ativado, né? À esquerda, muito popular na Ásia, assim também como bolos e rocamboles de chá verde, né? No Brasil nós temos uma imensidão de ingredientes, de matéria-prima. Muitas dessas inovações que são feitas na Europa, na América do Norte, surgem de ingredientes que estão disponíveis aqui no Brasil e que a gente não, aqui o brasileiro às vezes não utiliza, né? Chamate, o piqui está começando a ficar em moda pelas propriedades nutricionais, por exemplo, que ele tem agora na Europa, né? Que às vezes no Brasil a gente nem explora essas obrigações tantos, né? Alguma pergunta sobre algum desses processos? Essa mudança que está acontecendo na padaria, querendo ou não querendo, essas mudanças vão alcançar a gente, né? A padaria, eu falo da minha experiência na Europa e no continente sul-americano. O Brasil é um dos países ainda no segmento de panificação que mais atrasado está. Não é uma coisa negativa, mas é algo que vai vir, queremos ou não, né? Esse segmento da indústria, mas não que não vai existir padaria. A padaria sempre vai existir. As pessoas sempre vão comer pão. O pão é a base da nossa alimentação, é a base da pirâmide alimentar também. Só que os nossos consumidores é que estão mudando e a gente tem que se adequar. Aquele pensamento de que nós fazíamos assim, nós trabalhávamos já tem 20 anos, esse conceito que vai terminar. E justamente em épocas de crise é um sinônimo de que as coisas como estão sendo feitas, elas não estão funcionando. Então vamos pensar diferente, vamos ter que mudar. Essa mudança já aconteceu mais avançada na Europa, Norte América, Ásia também, mas na América do Sul bastante, países como Equador, Bolívia, onde eu jamais acreditaria que eles têm uma indústria tão avançada em pães, já estão passando o Brasil há muito tempo. Não é um choque, não quero desanimar ninguém, mas é algo que está acontecendo e que vai acontecer no Brasil. Infelizmente, nós fazemos parte desse mundo globalizado. Alguma pergunta? Você tem dúvida? Pois não? Sim. Sobre o pão do índice glicêmico baixo, né? O pão para diabético, é um exemplo de tantas inovações, tantas coisas novas que o mercado está trazendo a indústria está trazendo no mercado justamente pela necessidade do consumidor que tem. O consumidor hoje tem um poder. O consumidor hoje é que decide o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Nós temos que produzir alguma coisa voltado ao consumidor. E não a gente vai dizer ao consumidor o que ele quer consumir. Só hoje ele tem o poder. Ele tem o poder na palma da mão, né? Esse pão em específico é o índice glicêmico dele de 34.
Não sei se alguém faz uma dieta glicêmica, mas esse índice glicêmico é a velocidade que os carboidratos, que os açúcares entram na corrente sanguínea. Né? Quem é diabético tem problema em processar esses carboidratos ou açúcares e entra em choque. Né? Então, quanto mais baixo o índice glicêmico, mais devagar esses açúcares vão entrando na corrente sanguínea e a gente consegue processar ele mais fácil. Produtos como refrigerantes ou extremamente refinados, o pâncreas processa o carboidrato com uma velocidade só. Esses produtos refinados que nós ingerimos, o refrigerante ou essas massas muito refinadas, elas entram muito rápido no nosso corpo não consegue processar elas. Instintivamente, o nosso corpo armazena ela. Essa armazenagem é literalmente o que a gente tem de sobra, às vezes, na cintura, né? Transforma em gordura. Sim. Então, isso tudo que você falou representa para a gente uma ameaça, obviamente. Sim. Mas o que você acha que as padarias da Europa, você fala que aqui já na América do Sul é uma realidade, que já tem essa indústria bem desenvolvida. Qual que é o seu conselho para nós hoje, varejo? O que a gente pode reagir quanto a isso? Porque se parece uma tendência inevitável, que se consuma só pães embalados ou pães de forma, eu tenho esperança e acredito que, graças a Deus, a cultura do Brasil é diferente. Então, acho que a gente ainda tem uma tendência a permanecer essa cultura de pão francês fresquinho. Óbvio que essa ameaça é o que tende o mundo, né? O que tende a se consumir assim. Sim. Mas o que você acha que, como panificadores, a gente pode reagir? Sim. Eu não sei te responder precisamente, mas eu posso te contar a história por que aconteceu isso na Europa. A indústria começou como em qualquer lugar. Preço, produto horrível, não era um produto bom. Né? Você via um produto industrializado, aquele produto era posto ao lado. Mas o que o varejo fez? O que as padarias fizeram? Nada. Eles falaram, nunca que vai acontecer, nunca que a indústria vai vender mais que a gente. Ou você vai fazer um pão melhor que a gente. Não se pode fazer 70 mil pães melhor do que eu faço manualmente. Podem. A padaria na Europa não fez nada. Eles sempre vieram daquele método, meu avô já fazia desse jeito. Eu fiz, há 30 anos atrás, um aprendizado na Europa, na Alemanha. E a mesma coisa, se eu queria fazer alguma coisa diferente, eu, na época jovem, meus companheiros de trabalho com 60, 70 anos sempre falam comigo, você vai fazer do jeito que a gente faz, porque é assim que a gente sempre fez. Isso matou a padaria na Europa. É você não mudar. O brasileiro, você sabia que o Brasil tem o maior número de startups no mundo? Minas Gerais lidera o Brasil. Quer dizer, o brasileiro tem essa vantagem que ele é inovador, é criativo. E os varejos vão sobreviver que forem criativos, que verem a necessidade e a mudança que o seu consumidor está tendo. Uma padaria em Contagem tem um público diferente de que onde eu moro atualmente, que é 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Mas eu tenho que reconhecer quais necessidades do meu público. O meu público, ou digamos, o público de panificação na minha cidadezinha é um pessoal que acorda 5 horas da manhã para tirar leite ou para apanhar café. Eu não posso abrir padaria 8 horas e falar com essas pessoas, se eles quiserem vir aqui à tarde e comprar pão todo dia. Entende? Esse que é o truque. Né? Assim, eu não estou premeditando o final da panificação no Brasil, mas o que acontece na Europa, ou não só porque acontece na Europa, mas como esse mundo globalizado, acaba acontecendo aqui no Brasil também. Né? Essa arrogância, essa certa arrogância da gente que tem um negócio e falar assim, eu sempre fiz assim, não vou fazer mais nada, não vou mudar mais nada não. Diariamente, as mudanças não acontecem em 10 anos, elas acontecem diariamente. Né? Por que as pessoas não compram? A pessoa consumir, o ser humano sempre vai consumir pão. É uma contribuição, eu acho que quando você falou indústria, não é só a indústria de pão de forma, né? O pão francês hoje no Brasil já está sendo mais produzido em escala industrial do que em processo artesanal.
Só que aí quando você pontuou o congelado cru, que no Brasil é mais o congelado cru do que o pré-assado. Sim. E na Europa também já é forte essa questão do pão francês ou pão típico mais crocante, Sim. produzido em escala industrial, Weber? Sim. Te pergunto. Olha, o pão que é feito na impressora 3D é mais gostoso do que o pão que eu compro na padaria vizinha da minha casa. Eu falo, não, mas para você ver que essa tecnologia está chegando. Antigamente uma televisão, aquela flat screen LDS, era super cara. Essa impressora não tem jeito de pagar. Mas não vai durar 2 anos até nós temos ao invés do a metade do tamanho do micro-ondas para a gente fazer o pão em casa. As pessoas sempre vão comer pão. Agora, onde que elas vão comprar esse pão? É da sua padaria ou do supermercado? E por que elas não estão comprando esse pão de você? Essa pergunta eu acho que você tem que fazer. E não especificamente você, né, pessoalmente, mas que você tem que fazer e não ter essa arrogância de falar assim, não, eu faço o melhor pão do mundo e é assim que eu vou fazer. Sim, você pode fazer o melhor pão do mundo, mas você todos os dias tem que concordar e olhar no espelho, será que ele realmente é melhor? Será que eu posso fazer melhor? O que eu posso modificar? Às vezes nem no produto. Às vezes o que peca muito é o serviço. Né? Eu te falar, a padaria tem uma credibilidade enorme. Hoje, com todos esses escândalos que acontecem na indústria, a indústria cárnica, a indústria orgânica, né? A indústria não tem credibilidade, mas ela tem um produto. A padaria, ou o açougue, ou o varejista, o hortifruti, ele tem essa credibilidade. Porém, muitas vezes, eu também sou um consumidor. Muitas vezes eu chego no supermercado, a moça que a atendente não olha no meu olho. Não olha para mim sem querer falar bom dia, boa tarde. Né? Então, eu tenho acesso a um melhor pão, a um pão mais barato, pela internet, mas às vezes eu preciso de contato humano. Eu quero ir na padaria. Porque eu conheço o padeiro, eu conheço o dono de padaria. Você quer esse contato humano? Então esse contato humano é uma coisa que você pode dar que a indústria não pode dar. Né? Certo? Mas digamos, a grande massa vai vir da indústria. Porque hoje no mundo nós somos trilhões de pessoas e alimentar esses trilhões de pessoas diariamente é um trabalho para a indústria. A padaria não vai morrer. As pessoas não vão deixar de comer pão. Mas você vai ter que fazer diferente amanhã do que você está fazendo hoje. E para você ver também, porque você fala assim, no ramo do setor de padaria, 30 anos trabalhando dentro de padaria, conversando com os padeiros, com os donos de padaria, você acaba vivendo dentro de uma bolha que faz assim, tudo muda. Né? Melhor celular, hoje com o celular eu vejo filme. Quem vê televisão hoje? Quase ninguém mais. Hoje se assiste Netflix, você assiste Vudu, ou não sei quais outras plataformas, Amazon Prime, sem querer fazer propaganda, mas é porque você não tem tempo, você quer ver aquilo que te interessa, na hora que te interessa, sem ver propaganda e sem ter que esperar o seu programa começar. Então, essa é a mentalidade das pessoas hoje em dia. Você vê como é que o consumidor de vocês mudam. E os padeiros, às vezes, vivem dentro daquela bolha, vendo todo esse acontecimento tecnológico acontecer, mas achar que na alimentação isso não vai acontecer. Vai sim. Eles já estão imprimindo pão gostoso. Daqui a pouco vão rechear ele e botar um fondant por cima, com a impressora. Não. Pode fazer bastante pergunta, o Márcio Rodrigues está pagando por minuto. Sim. A padaria hoje inovou. A padaria tem fast food lá, almoço, rotisseria, carnes embaladas, legumes embalados, congelado. Eu acho que é por aí. Exatamente. A competitividade do autosserviço, que é o supermercado, nós estamos seguindo eles também, o mesmo segmento. Lá eu posso colocar uma carne lá, uma carne especial, com cortes especiais. Posso estar atendendo, vamos falar assim, o pessoal chega em casa, parece uma visita lá. Eu vou fazer um churrasquinho, vamos pegar um pão de alho lá na padaria, aí lá ele vai encontrar carne, uma picanha, uma costelinha, barbecue. Bom, acho que o mercado é esse.
O importante aí da padaria é que ele é um ponto de venda. E a credibilidade que a padaria tem. Perfeitamente. Então você usar vê- essa credibilidade e aumentar o portfólio dela. Acho que a padaria é uma das âncoras da alimentação em geral, né? Sempre é uma coisa que remete a gente à infância. Mas esse exemplo que você está dando é justamente pensar fora. Estou dizendo assim, da é uma caixa. forma de você sair daquele paradigma, né? Sim. De padaria. Sim. Pois é, mas é inovação. Apesar de ser uma padaria. É. É uma rotisseria, restaurante, Pode ser esse o caminho, mas caldo. né, você tem que oferecer aquilo que o seu consumidor quer, né? Porque na verdade a gente precisa faturar. Um exemplo, por exemplo, na Colômbia tem uma rede de cafeterias. Eles têm mais de 800 cafeterias espalhadas pela Colômbia, uma central de produção, dessa central de produção tudo é distribuído pré-assado para as lojas. Mas eu achei interessante dele é que apesar de indústria, para você ver que essa indústria também não está dormindo. Ele fazer o que? Nós temos o produto, nós temos preço, nós temos qualidade, nós não temos serviço, nós não temos o contato humano. O que essa indústria está fazendo? Free Wi-Fi. Internet grátis nas cafeterias, porque todo mundo vai tomar um café, sentar porque 5, 6 minutos, ver o Facebook e tudo. Mas o que está por detrás disso? Assim que você loga na padaria, a cafeteria tem o seu IP. Ela sabe quantas vezes você vai na padaria, com que frequência, quais os horários, ela sabe o seu histórico todinho. Até se bobear o que você está comendo, o que você está consumindo. Se o seu rotina é de 8 horas passar a pegar o café, o seu croissant, ficar 10 minutos checando só os e-mails mais importantes e sair, 2 dias que você não vai lá, você de repente no seu Facebook, que é o que você usa, ou Instagram, ou o que seja, já sabem disso, você vai receber um lembrete, uma oferta Quer dizer, você quando recebe aquilo, você já se sente um trato pessoal. Na minha geração, a gente tem um relacionamento direto, diferente com humanos. A gente senta, a gente conversa, a gente discute, a gente bate nas costas. Eu vejo pelo meu filho. Ele não conversa com ninguém. Quantas vezes vocês vão nos bares com 5 pessoas sentadas, quem está conversando com ninguém? As pessoas estão perto dos que estão longe e longe dos que estão perto. Então eles já têm uma relação diferente de contato humano que a gente tem. Que a gente às vezes pensa, o contato humano tem que ser físico. Para essa nova geração não é físico mais. É por internet. É aqueles 7 mil likes. É mais importante ter 7 mil likes no perfil que meu filho botou, do que 2 pessoas chegar para ele e falar assim, não, cabelo bonito que você cortou. Então você vê essa relação já está mudando também. E isso que a gente tem que pensar fora da caixa. Que a gente sempre pensa em Dona Maria, lá do prédio, como é que a senhora vai? É bom, é importante. Mas essa geração nova não quer isso. Muito pelos contrários, eles se sentem constrangidos ou com a privacidade invadida até. Eles querem ser contactados via rede social. Elogiados via rede social, né? Esse é o pensar fora da caixa. Os bancos reconhecem muito rápido como é que fala? As celulares, né? A Telemig, Claro, não, Telemig já não existe, né? A Vivo, Claro e tudo mais, né? Eles ligam para a gente oferecendo, para você ver como é que eu sou velho, né? Telemig. Eles já ligam para a gente oferecendo o plano correto. Eles me ligam às vezes falando, você tem um plano tal, você paga tal com 3 pessoas. Hoje. Por que a gente no varejo não pode fazer isso? A indústria reconheceu isso e está fazendo isso mais rápido. E isso não é um apocalipse, né, um Armageddon que eu estou mostrando aqui, mas às vezes um balde d'água fria no rosto para a gente despertar e ver que a gente tem que mudar. E não existe limites para isso. Mais alguma dúvida? Não? Oi? Tá. Bom, eu vou estar aqui também o restante do evento. Qualquer dúvida que surgir também, será um prazer enorme também estar conversando com vocês e esclarecer alguma dúvida. Espero que eu não tenha assustado vocês. Mas veja bem, na Europa mesmo, com esse avanço de tecnologia, avanço
da tecnologia, ou então da própria panificação também, né? O mundo está mudando, não significa que ele está acabando, ele está só mudando. As pessoas continuam com as necessidades básicas iguais, porém elas estão buscando isso em pontos diferentes, e isso eu acho que a panificação ainda não acordou em total, em grande escala para isso. Outros segmentos acordaram, outros faleceram completos, né? Muitos segmentos hoje da nossa indústria, do nosso dia a dia, já praticamente não existe mais, por causa dessa, às vezes até um pouco de arrogância, ou não ter acordado para essa modificação que tem hoje a tecnologia, essa influência da tecnologia na nossa vida. Bom, eu agradeço desde já pela atenção, e qualquer dúvida, por favor, sintam-se livres de me perguntar. Tá? Muito obrigado.